lá na tela, Vanderlei. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, eu sou o pastor Gerry Adriano, aqui de Cariacica, no Espírito Santo, sou da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo. Estamos aqui com a incumbência gloriosa de ministrar mais uma Escola Bíblica Dominical CPAD adulto, primeiro trimestre de 2026. Nós estamos com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, e já estamos na lição de número 7 hoje, falando sobre a obra do Filho, que será ministrada no próximo dia 15 de fevereiro de 2026. Está comigo aqui a minha companheira de sempre, irmã Vanderlei. A paz do Senhor, irmão Vanderlei. A paz do Senhor, irmão Gerry. Estamos aqui para mais uma incumbência gloriosa, né, irmão Vanderlei? Gloriosa. Estamos aqui, nosso textuário vai falar sobre, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, Filipenses capítulo 2, verso 9. A verdade prática diz que a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. E eu quero pedir, irmão Vanderlei, que ore por nós. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar e confiar no Senhor, né? Amantíssimo Deus, mais uma vez estamos diante da sua face, diante dessa rica e importante lição, Senhor. Fica conosco, Senhor. Ô, papai querido, também fica aqueles também que tiram o tempo para estar nessa jornada conosco. Espírito Santo, toma esse ambiente, toma esse lugar. Toma o nosso psique agora, que nós possamos estar falando, comentando essa lição. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 11. Hebreus capítulo 9, do verso 24 ao verso 28. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que quando sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Hebreus 9, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo uma vez, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Meu Deus. Nós temos 3 objetivos nessa lição a serem alcançados. O primeiro objetivo é explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Segundo, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. Terceiro, exaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Irmão Vanderlei. Vamos para o primeiro tópico, que vai nos dizer assim, essa lição ela vai falar sobre como Jesus se entrega, né, irmão Gerry? De maneira voluntária, como Jesus, ele quis, não foi uma coisa forçada, né? Mas ele quis dar a vida por mim, por você. A Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, que Jesus já é o Cordeiro, né, morto. É aquilo que o primeiro Adão falha, né? Ele, o segundo Adão, né, como diz Paulo, né? Ele cumpre ele cumpre tudo que da lei, e agora ele paga o preço por mim e por você, né? Antes era derramado o sangue dos animais, um sangue que somente cobria parcialmente, né? Esperando o sangue de Cristo, né? Tanto que quando Jesus ele dá o brado de vitória naquela cruz, ele desce, né, irmão Gerry? Até né, cativeiro, ele desce até, né, o Hades, né? Isso. E ali ele
ele resgata os seus filhos, a qual morreram esperando, né, o derramamento, né, do seu sangue em prol de todos nós. E ali a Bíblia diz que ele vai lá e pega os seus filhos e leva para o terceiro céu, né? E a introdução vai nos dizer assim: Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai, a restauração de toda a criação. Essa lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em Cristo em 3 dimensões. A primeira dimensão, sua humilhação. Segundo, sua redenção. Terceira, sua exaltação. No primeiro subtópico vai nos dizer assim: a humilhação voluntária do Filho. O primeiro parágrafo diz assim: a submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo, olha só, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo grego traduzido como sentimento, brokel, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor, obediência. Imitar a mente de Cristo, que significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Como cristão, somos chamados a não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Quando, irmão Jair, nós aceitamos o Senhor Jesus, não é somente eu aceito, não é isso? Mas sim, nós devemos ter essa união assim com Cristo. A primeira igreja, nós já estudamos em outras lições aqui, hoje nós temos uma dificuldade, né, irmão Jair, de entender, né, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Nós temos assim, depois temos concílio, né, para discernir se o Espírito Santo era Deus, não é Deus. Mas antes, quando a igreja de Cristo Jesus era uma igreja, irmão Jair, tão unida, era uma igreja tão, ela andava verdadeiramente na disciplina de Cristo, que essa igreja ela foi tão bem ensinada pelos apóstolos, né, pelos os pais da igreja, né, depois que os apóstolos morrem, fica ali os pais da igreja, que essa igreja não tinha dúvida nenhuma de quem era o Pai, né, de quem era o Filho, não tinha dúvida nenhuma que Cristo morreu por mim, que Cristo morreu por você. E o texto que fala que o Senhor, ele voluntariamente veio, ele incumbiu essa missão. Nós já falamos em outra lição, o Pai é o arquiteto, né? Ele projetou. Mas em Cristo Jesus foi o executor, não é isso? Aquele que veio nos mostrar o Pai. Aquele que veio mostrar a sua obra redentora. Aquele que morreu por mim, morreu por você. Ele verdadeiramente, ele pagou um preço, porque o texto está falando voluntariamente. O Senhor Jesus, ele veio por amor, ele não foi obrigado, ele veio por amor a mim, por amor a você, e ele saiu da sua glória, ele saiu né, ele saiu da sua posição ao lado do seu Pai, né, e veio aqui viver como homem, porque para ele cumprir, para ele vencer o primeiro Adão que falhou,
Porque se Adão não pecasse, se Adão não desse ouvido a Eva e não entrasse para o caminho da desobediência, Adão, a humanidade seria, né, irmão Gé? Um paraíso, uma maravilha, mas Adão, ele quebra o pacto quando ele dá ouvido a Satanás, né? Quando ele dá ouvido à serpente. Então ele quebra ali o pacto e peca, e leva toda a humanidade a pecar. É nesse sentido que nós comparamos Jesus como o segundo Adão, né? Porque Jesus, ele veio, por isso ele se capsulou no corpo, e ele desce agora, ele se aniquila a si mesmo, ele se esvazia de si mesmo, e agora ele se faz em forma de homem, ele vem como homem ele mostra para mim e para você que é possível, né, vencer a tentação de Satanás nesse mundo, e agora ele veio para nos salvar. E quando a igreja entendia essa unidade, como os apóstolos andavam com o Senhor Jesus, a gente não conseguia nem separar quem era o mestre ou quem era o Jesus. Se nós os discípulos. Se nós for reportarmos quando o Senhor Jesus foi fazer a última ceia no cenáculo, vocês podem observar que ali tinha uma pia e um pano, né, para lavar os pés. Nenhum dos discípulos tem não tem umidade, não se atenta para lavar os pés de Jesus, que seria o certo, né? Mas sim, Jesus mostrou sua humildade lavando os seus pés dos seus discípulos, mostrando para eles a humildade ao qual ele se colocou. E se nós andamos na pisadura de Cristo, a primeira coisa que devemos ser termos a união, como o Senhor teve essa união, e também sermos humildes, como Jesus foi humilde aqui, mostrando a todos os seus discípulos a humildade em si. Amém? O texto aqui, Paulo nos fala do mesmo sentimento que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo não fala o mesmo sentimento que ele de Jesus, que ele não tem como entender, ele não tem como entrar, né, não vai saber o sentimento de Cristo. Mas para que nós possamos entender o sentimento de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo, irmão Gé, que nós temos o sentimento de Cristo, que nós somos imitarmos a sua atitude. Amor, bondade, se aniquilar, preocupar com os outros, não se preocupar só com a minha vida, mas com a vida dos outros. Aquela pessoa que tem o mesmo pensamento de Cristo, ele não se preocupa só com você, mas ele se preocupa com toda a humanidade. Ele se preocupa se uma pessoa está ou não está nas pisaduras. Ele se preocupa se uma pessoa, amanhã ou depois, possa morrer sem Cristo. Essa é a maior preocupação do servo, não é isso, irmão Gé? Em Filipenses capítulo 2, 6, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Jesus aqui na terra, ele sempre falava e repetia sempre a mesma coisa: eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Jesus, ele tinha o poder, total poder, porque mesmo aqui na terra, ele foi sempre o homem, sempre o Deus. Mas como essa incumbência, até a cruz, né, irmão Gé, ele se deu como homem. E ali, o tempo todo, ele dizia: eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Ele sempre obedecia, ele tinha assim, ele não usurpou de falar: eu estou fazendo a minha vontade, mas ele sempre falava: eu estou fazendo. No todo o evangelho que você vê em Marcos, Lucas, né, irmão Gé? João, você vai ver ele falando: eu faço a vontade do meu Pai. Obediência. A obediência. Hoje, irmãos, muitas das vezes nós achamos que o que esse amor, o que quando você se entrega ao Senhor Jesus, muitas vezes nós achamos que estamos tão certos das coisas. Mas quantas vezes eu acho que eu estou certo em alguma coisa, mas quando eu vou ver, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a buscar aquilo que eu achava que estava correto, a palavra você vai dizer para mim que eu estou em falha. Porque eu não vivo mais eu, diz Paulo, mas Cristo é que vive em mim. Eu não faço a minha vontade. Eu faço a vontade do meu Pai. Eu faço a vontade daquele que morreu por mim na cruz, né? Vamos para o segundo subtópico, né, irmão Jess? Na hora nos espera.
O segundo subtópico vai nos dizer assim: o esvaziamento da sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, que está em Gênesis 3:5, enquanto Cristo, segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Essa realidade confirma quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, isto é, esvaziou-se voluntariamente. O termo grego gnosis, assumindo a natureza humana na forma de servo. Isso não significa a perda da sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. É que eu já falei. Jesus, nós falamos muito sobre, né, irmão, já sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E em todo o tempo, Jesus, ele está com o Pai. Nós já falamos que são 3 pessoas distintas, né, irmão Gé? É uma única pessoa. Então, Jesus Cristo, ele está com o Pai na glória. Agora ele se destrui, ele por algum tempo, ele renuncia, né, irmão Gé? Ele renuncia os seus poderes. Ele continua sendo divino, mas ele renuncia. Vocês podem ter um exemplo, irmãos. Quando o inimigo leva Jesus ao pináculo do templo, é Satanás que o leva, né? Porque ele ali estava como homem. Como homem, ele venceu todas as tentações. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, irmão Jé. Em tudo, irmão, mas em tudo. Eu creio que mulher mexeu com ele, eu creio que foi tentado em todas as coisas que nós, seres humanos, somos tentados, Jesus foi tentado também. Em Filipenses diz assim, eu perdi aqui o versículo, eu ia usar para esse tópico. O esvaziamento, né, é o parágrafo... Esse esvaziamento é aquela parte que fala assim, versículo 7, mas aniquilou-se, 6, sendo em forma de Deus, não tem preocupação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, Deus, ele faz eu acho tão interessante, irmão Jé, porque ele faz totalmente ao contrário de Adão, que está em Gênesis. Porque Adão, ele sendo homem, olha só, ele usurpa ser, né, igual a Deus. Porque a serpente diz para ele, ó, se você comer do fruto, você será semelhante ao Altíssimo. Adão, ele faz, agora Jesus, ele faz ao contrário, irmãos. Ele faz ao contrário, enquanto Adão queria subir, queria ser o semelhante, o Senhor Jesus, ele se destrui da sua glória, olha só, para se tornar homem, para se tornar menor do que os anjos, para me alcançar. Se humilhou até morte de cruz. Morte de cruz, meu Deus, a morte de cruz, irmãos, era uma morte, era considerada uma morte maldita. E outra coisa também, a morte, do jeito que Jesus foi morto, aquela morte ali, era um espetáculo, irmão Jé. Era para os malfeitores, aquilo ali era realmente a humilhação. Ele passava por cidade, jogava-se coisas, batia, gritava. Jesus, ele foi considerado, ele foi humilhado como um malfeitor, irmão Jé. E a cruz que Jesus, ele herdou, foi a cruz do Barrabás. Só que Barrabás simplesmente significava os pecadores de toda a humanidade. Barrabás era o que, irmão Jé? Um marginal. Barrabás era um malfeitor. E ele herda ali a cruz de Barrabás. Mas Barrabás simplesmente representava toda a humanidade pecaminosa. Jesus Cristo, ele herdou o pecado da humanidade, né? Então ele faz o inverso. Terceiro subtópico vai nos dizer assim:
a obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo, em obediência ao Pai e em favor dos pecados. Submeteu-se à humilhação da cruz. A humilhação da cruz revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe a condenação pelo pecado. Em Cristo, segundo Adão, trouxe a justiça por meio de sua perfeita obediência. Meu Deus, essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Irmãos, olha só, quando Jesus estava ali, nos últimos momentos ali, no Monte das Oliveiras, né, no Monte de Getsêmani, que ele pede os discípulos por 3 vezes que ficasse ali, né, e vigiai com ele. A Bíblia diz que ele diz assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Se for possível, né, afaste de mim esse cálice que eu não beba. Mas depois ele continua orando e ele fala: mas todavia, não faça o que eu quero, mas faça o que tu queres. A Bíblia diz que Jesus, ele estava tão... O seu corpo estava tão triste, a sua depressão estava tão grande, que Lucas relata, né, irmão Jé, que o seu suor saía como gota de sangue. Alguns médicos, eu fiquei sabendo há pouco tempo agora, que alguns médicos dizem que é capaz uma pessoa chegar a essa tamanha angústia, que é possível, muito difícil, possível uma pessoa chegar a esse nível de Jesus. Então Jesus, por que ele chegou a essa angústia, irmãos? Porque, irmãos, imagine, se eu já tenho pecado para lá, muito pecado, agora você imagine que o Senhor Jesus, ele ia cumprir, ele ia carregou todo o pecado da humanidade toda, irmão, da humanidade toda. Irmãos, Deus de Adão, né, irmão Gé? Até o último homem desta terra, não é por menos. Ali, como homem, ele mostrou para mim e para você que a dor, que a angústia, que às vezes o sofrimento... Sabe por que eu estou falando isso, irmão Gé? Porque às vezes, muitas das vezes na nossa jornada, quantas vezes eu e você pensamos em desistir, quantas vezes o sofrimento vem em nossas vidas, nós pensamos: eu não vou suportar, eu não vou aguentar, isso eu não consegui nem passar. Mas Jesus está mostrando aqui que mesmo em minha dor, mesmo em minha angústia, mesmo em meu sofrimento, você tem o Espírito Santo, você tem a obra redentora de Cristo. Se você anda nas pisadas de Cristo, muitas das vezes que você pensar desanimar, você vai estar firme. Sabe por quê? Porque você é filha do Rei. E Jesus, ele morreu na cruz para dar essa certeza para mim e para você. Irmão Jair. Nós temos agora o segundo tópico para falar sobre a obra redentora do Filho. Lembra que na introdução da nossa lição, a irmã ela deixou bem claro que são 3, né, os fatores, 3 dimensões da obra do Filho: humilhação, que ela acabou de ler agora, o primeiro tópico, sua redenção e sua exaltação. Então no segundo tópico vamos falar sobre a redenção, a obra redentora do Filho. A primeira subtópico vai falar sobre a ineficácia do sacerdócio lefítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano
no dia da expiação, chamado Yom Kippur no hebraico, levando sangue alheio, sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelo do povo. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. O sumo sacerdote terreno era uma figura do tipo de Cristo, que é real e eterno sumo sacerdote. O santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo, para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção. Por ser perfeito, o sacerdote levítico, por ser imperfeito, irmãos, desculpa aí, o sacerdote levítico foi substituído por um superior, o sacerdote de Cristo. Está em Hebreus capítulo 7, 23 até o 24, que eu vou estar lendo agora, Hebreus 7, 23, 24, e vou estar dando comentário aqui. 23, 24, diz assim: na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este porque permanece eternamente, que é o sacerdote perpétuo. Está falando de Cristo, né? Cristo. Quando Deus institui o sacerdote levítico, na verdade, começou com Arão, irmão o primeiro sumo sacerdote foi Arão, né? Irmão de Moisés? Irmão de Moisés, ele foi o sacerdote arônico, né? Aarônico, né? Era o sacerdote que passava de pai para filho. Assim que morreu Arão, o seu filho também assume. Até os dias de Cristo era assim que acontecia. Mas só que por causa da morte não tinha uma imortalidade, então precisava substituir esse sumo sacerdote. Só que o sacerdote de Cristo venha a ser superior aos demais sacerdotes, porque o sacerdote de Cristo ele não precisou de um substituto, porque o seu sacrifício foi perfeito. Começa aqui, falando sobre o dia de Yom Kippur. O que era o dia de Yom Kippur? Era o chamado dia da expiação. Esse dia era uma única vez, estava na lei de Moisés. O sumo sacerdote, ele entrava, primeiro se fazia o sacrifício do bode expiatório. Se sacrificava aquele animal e pegava o sangue dele, sangue alheio, não era o sangue do sumo sacerdote. E entrava no Santo do Santo, entrava naquele compartimento mais interno, né? Tinha um pátio, tinha um lugar santo, né? E tinha o Santo do Santo. E o Santo do Santo onde estava a Arca da Aliança. E ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, toda a sua roupa, né? Ali já tinha aquelas romãs na beira das suas orlas dos seus vestes, juntamente com ela tinha umas campainhas. Então, enquanto ele se movimentava dentro do Santo dos Santos, se ouvia do lado de fora o som, ele entrava também amarrado por uma corda. Se porventura ele entrar de forma incorreta diante de Deus, Deus o mataria. Meu Deus. E ali os sacerdotes auxiliares não poderiam entrar para pegá-lo. Então puxaria para fora, arrastaria para aquela corda. Então ele entrava com aquele sangue, e quando ele entrava com aquele sangue, ele espargia no propiciatório. E onde era o propiciatório? Era aquela cobertura da Arca da Aliança, aquela tampa que tinha 2 querubins, né, com suas asas coladas uma na outra. Então ele jogava, ele espargia o sangue sobre aquele propiciatório, dentro daquela arca feita, né, de madeira de acácia, recoberta com de ouro. Aquilo ali era a representação da presença de Deus. Então, uma vez por ano se fazia isso. Mas aquilo ali era algo tipológico, aquilo era apenas uma sombra do que o verdadeiro cordeiro que deveria morrer, né, e se sacrificar por nós. Nós também podemos relembrar o período em que Israel estava no Egito, né, no cativeiro babilônico, cativeiro egípcio, melhor dizendo, e quando houve aquelas 10 pragas no Egito. A última praga foi qual? Foi quando instituiu a Páscoa. O que a Páscoa, o que foi falado para Moisés para que o povo a praga não entrasse na casa de um hebreu? Era que ele matasse um cordeiro, né? E derramasse o sangue, pegasse o sangue daquele cordeiro e espargisse nos umbrais da casa, né? Nas portas, nas janelas, nos umbrais, para que quando viesse o anjo da morte, ele passasse por cima. Páscoa fala pechar no hebraico, passar por cima. Então, ali foi celebrada a primeira Páscoa com a morte dos primogênitos do Egito, né? Tanto os animais como os seres, desde o mais pobre até o filho do faraó, que era o herdeiro do trono. Todos morreram naquele dia, mas os hebreus foram livres. Mas ali também já era um tipo mostrando para o verdadeiro cordeiro que seria Jesus, que viria
para cumprir fielmente. E é interessante, né? O sumo sacerdote terreno era uma figura do tipo de Cristo, que é real e torna sumo sacerdote. Hebreus 2,17, só um minutinho. Hebreus 2,17 fala assim, olha só, 2,17 eu vou falar. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel um sumo sacerdote, naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer quem são tentados. Aqui está falando de Jesus. Como é que fala? O sacerdócio dele é superior ao sacerdócio arônico. Vou explicar por quê. Porque no Velho Testamento, lá na época de Abraão, quando Abraão vai fazer as guerras dos reis, que é o caso das guerras dos reis, quando houve aqueles reis que se reuniram para guerrear entre si, e guerreou contra Sodoma e contra Gomorra, onde quem estava lá? O seu sobrinho, né? Seu sobrinho estava lá, Ló, sua família, e naquela guerra levaram eles cativos. Então, Abraão reúne um grupo de pessoas lá para lutar e salvar seu sobrinho e sua família. E ele foi, conjuntamente com esse pessoal, venceu a batalha, e naquela época, quando se vencia batalhas, tinha os despojos de guerra. E nesses despojos vinham muitas coisas, né, preciosas e tal. E aí ele foi dar o dízimo. E quem ele deu o dízimo? Para Melquisedeque. Esse cidadão era um rei e ao mesmo tempo um sacerdote. E esse rei é que abençoou Abraão, né, nos dízimos que ele ofereceu. Então a Bíblia deixa claro, quem é superior é aquele que abençoa. Então, como ele é o Melquisedeque, é abençoador de Abraão, e Abraão, Levi estava nos lombos de Abraão, né? Porque depois vai ter Isaac, depois vai ter Jacó, e da Jacó as 12 tribos, das 12 tribos vem Levi vai vir Arão, então segue-se aí. Então, prova-se então que pela história, né, o sacerdote levítico é inferior ao sacerdote de Melquisedeque. E Jesus é da linhagem de Melquisedeque, porque como ele é da tribo de Judá não viria sacerdote. Não. Né? A tribo de Judá é uma tribo monárquica, é de reis, então não viria sacerdote. Então, aí para que Jesus pudesse ser sacerdote, ele tinha que vir da linhagem de Melquisedeque, que é superior a Abraão. Por isso, o sacerdócio dele é eterno, não é um sacerdote que passa de pai para filho. Não, ele é um sacerdote único e só Jesus o possui. E ele, além de... É interessante, nós vamos ver sobre a obra vicária, porque ele tem um sacerdócio único. Ele é o único que pode não só oferecer diante de Deus e levar seu próprio sangue para essa oferta. Seu oferta e seu ofertante. Né? Vamos lá. Que eu estava querendo falar com o irmão Jé, que eu acho interessante que ali quando passa nos umbrais da porta ali, para que a morte, né, não matasse, interessante que podia qualquer um, irmão, podia ter um egípcio, né, que foi muita gente que dava do outro lugar, não era só os judeus não, irmão Jé, não era só ali o pessoal, ali os hebreus não, qualquer um que tivesse dentro do lugar que tivesse passado o sangue, ele se livraria, irmão Jé, da morte, mostrando ali que o sangue de Jesus ele não ia esperar o sangue não somente só para o seu povo, mas por toda a humanidade. Você vê que nesse subtópico fala que a entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção, uma redenção que não é só para aqui, não é só para o nosso tempo, foi para o tempo dos que viveram antes de Cristo, né? Para aqueles que estavam aguardando, como a irmã deixou bem claro lá estava aguardando a redenção do Messias prometido. Por tempo de Jesus, quando ele estava aqui na terra, no seu ministério, com sua era apostólica, né? E para a igreja, enquanto existe tempo, existe ser humano, esse sangue, ele estará realmente, essa redenção será eterna. Tanto é que muitas vezes nós achávamos no passado, né? Acreditávamos que depois que a igreja fosse arrebatada não haveria salvação, e não é verdade. A Bíblia nos prova que realmente na grande tribulação também haverá salvação, no período do milênio terá salvação. Então eu queria que essa salvação ela não se restringe apenas ao período da igreja. Entendemos aí, irmãos? Então vamos agora para o nosso segundo subtópico, falar sobre o sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança ofereciam sacrifício continuamente pelo pecado, por causa da ineficácia dessas ofertas, diferente do sistema levítico.
a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, Hebreus 9, 28a. A expressão uma vez, rapax, no grego, indica que não há necessidade de repetição. Olha só que interessante. O que ele fez é perfeito e eterno, Hebreus 10, 10. A salvação não é por causa dos méritos rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo. Sacrifício único e suficiente. Quando você vê alguém dizendo ou querendo acrescentar alguma coisa à cruz de Cristo, você pode acreditar que se chama-se heresia. Porque a cruz foi perfeita. A morte dele, vicária na cruz, foi perfeita. Foi suficiente, não há necessidade. O sistema levítico era ineficaz, porque sangue de animais não perdoa pecado. O que ela apontava era para um cordeiro perfeito que viria. O próprio Abraão viu meus dias, ó, Jesus falou, Abraão viu meus dias e se alegrou. Quando foi que Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou? Quando o Senhor chamou Abraão a Moriá para sacrificar seu próprio filho. Meu Deus. E ele passou 3 dias para chegar em Moriá, né? Tipificando, quando Jesus morre, fica 3 dias na terra, né? Sepultado. Por quê? Porque como ele foi chamado para ofertar seu filho, né, em sacrifício, ele já foi sabendo, Deus pediu, eu vou dar. Então ele já tinha seu filho como morto. E agora ele sobe o Moriá, ele fala para os seus servos, ficai aqui, eu e o moço vamos lá adorar e vamos voltar. Olha só, ele não falou que o moço ia morrer. Ele falou, eu e o moço vamos lá e vamos adorar e vamos voltar. Agora ele está subindo. E quem está carregando a madeira, o lenho? Meu Deus. Isaac. Isaac, o tipo de Cristo. E quem subiu o Calvário com a cruz de madeira? Jesus. Então ali estava esse momento que ele está falando que Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou. Quando chegou lá em cima, no caminho ou foi questionado o Isaac, seu pai. Pai, eu estou vendo cutelo, estou vendo fogo, mas não estou vendo cordeiro. O que Abraão falou para o seu filho? Deus proverá para si o cordeiro. Isso aí ele estava profetizando e nem sabia. Ele já estava profetizando o cordeiro, não aquele que vai aparecer para salvar Isaac, não. Ele estava profetizando um futuro cordeiro, que o próprio João Batista, quando viu na beira do Jordão, disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apontou para ele e falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse era o verdadeiro cordeiro. Então, quando ele se oferece ali, uma vez, indica que não há necessidade de repetição. Não precisa mais todo dia, todo ano, ter o dia do Yom Kippur, não precisa mais. O que ele fez é perfeito e eterno, né? Hebreus 10, 10, vamos ficar aberto aqui, vamos ver o que é Hebreus 10, 10. Olha só o que a Bíblia fala em Hebreus 10, 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Uma única vez. Não precisa de mais. Não precisará voltar novamente para fazer nenhum sacrifício por ninguém, porque ele já fez perfeito. Foi tudo perfeito. Quando ele clamou ali, tetelestai, quando ele está tudo consumado, ele está dizendo, Pai, está tudo completo. Não faltou nada. Não tem nada para se complementar. Tudo que os homens inventam aí para tentar complementar a salvação de Cristo Jesus chama-se heresia. Ou esses pseudos Cristo que surge aí dizendo que a obra de Jesus não foi completa, que eu preciso vir fazer algo que Jesus não fez, são tudo falsos cristos, falsos profetas e verdadeiramente pregadores de heresia, porque verdadeiramente foi perfeito, o sacrifício único e suficiente. Não há outro meio de salvação. Atos 4,12, né? Pedro vai falar que não há outro nome dado entre os homens ao qual pode ser salvo, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome é único para a salvação. Ele mesmo vai dizer em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então verdadeiramente ele é único. E no terceiro subtópico vamos falar sobre a substituição vicária. O que é isso? A expressão vicária vem do latim vicarius,
que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. O pecado não pode ser ignorado, precisa ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. No sistema sacrificial da lei, Da lei. os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removia pecado. Está em Hebreus 10:4, claro. Porque é impossível que o sangue de touro de bode tire pecados. É o Hebreus 10:4, né? Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita, definitiva. Na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração devemos viver para Cristo, que por nós morreu. Então, irmãos, vicária é se colocar no lugar de outrem. Jesus se colocou e substituiu. Ele, sendo bendito, se fez maldito. Quando a irmã Vanderlei leu aqui o texto que está lá em Filipenses capítulo 2, fala sobre essa humilhação de Jesus. Nós está com o nosso texto bíblico aqui, ó. Eu vou falar, olha, eu acho interessante essa parte aqui, verso 8. E achando-se, agora ele recusou ser igual a Deus, mesmo sendo ele Deus, em forma de Deus. Agora ele se faz semelhante aos homens, e achando, verso 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, ele foi até a morte de cruz. Como já foi dito aqui, ele estava substituindo nós, irmãos. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz de todos que já aceitaram Jesus, aqueles que já partiram para a glória, e aqueles futuros que vão ser ganhados para Cristo também eram para ele. Todo ser humano estava condenado. Ele tomou para si a ira de Deus, porque todo pecado requer punição, né? Nós vamos para Isaías 59, né? Que o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. São as nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus, ele veio quebrar esse muro da separação, ele veio derrubar esse muro da separação. Vamos ver lá Mateus 27. Olha só o que Mateus 27 fala para nós. Vamos ver o que Mateus 27 fala para nós. Mateus 27, no verso 51, irmãos. Olha só. O que a Bíblia fala? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Tudo isso aconteceu no momento em que Cristo bradou e disse, está consumado, e entregou o seu Espírito ao Pai. No momento que ele entrega o seu Espírito ao Pai, esse véu do templo, que era uma camada grossa de peles de animais, não era uma coisa assim, um véuzinho igual essa cortina que você está vendo aqui, não, filho. Era algo muito grosso e difícil de se cortar. E não foi de baixo, mas foi do alto a baixo. Pensa, o véu era muito alto no templo, mais de 3, 4 metros de altura. E foi lá de cima para baixo que veio rasgando, tirando a separação. Agora não tem mais véu nenhum, impedindo eu e você entrar no Santo dos Santos. Porque uma vez ele morrendo na cruz do Calvário, não precisamos mais de sacerdote. Não precisamos de sumo sacerdote para entrar uma vez por ano e fazer a expiação por nós, não. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos propriedade peculiar do Senhor. Foi ele que fez isso. Então, a partir do momento que ele fez sacrifício perfeito, e eu aceito esse sacrifício, eu reconheço que só ele pode me salvar, reconheço na pessoa de Jesus o meu Salvador, reconheço como Senhor da minha vida, a partir daí, eu agora posso entrar no Santo Santo, falar face a face com todo poderoso. Irmão Jair, segundo os estudiosos, rasgou-se, que nós rasgamos de baixo para cima, né? Ele rasgou de cima para baixo. E segundo alguns estudiosos, esse véu ele era muito grosso. Segundo os estudiosos, ele tinha aproximadamente, e isso nós que costuramos um pouquinho entende, que tinha aproximadamente 5 centímetros. 5 centímetros é muito grosso, é um tecido muito grosso, muito difícil de ser rasgado, e ele rasgou como se fosse um papel. Que ali estava provando que realmente ali prova-se que o sacrifício fora perfeito. Agora não tem mais separação entre Deus e o homem. Eita glória! O sacrifício levítico, né, a lei de Moisés, ela foi até Cristo, né, segundo de até Cristo. Quando Cristo cumpre fielmente, né, a promessa, acontece. E ele realmente
paga o preço pelas nossas almas. Então não há outro meio de salvação senão em Cristo Jesus. E nós estávamos falando sobre a substituição vicária, assim, em adoração vemos viver para Cristo, que por nós morreu. Então, quando nós celebramos a ceia, irmão Madalena, todo o mês, né, a nossa igreja faz mensalmente, cada igreja tem sua forma de fazer, de celebrar a ceia, mas a ceia ela tem essa visão, lembrar a morte dele até que ele venha. De lembrar sua morte, irmão, lembrar que alguém morreu por nós. Por isso que a ceia é o nosso autojuízo. É o momento que nós nos julgamos a nós mesmos. Não vamos julgar os outros, vamos julgar a nós mesmos para nós podermos um dia adentrar o céu, porque ele já pagou o preço pelas nossas almas. A minha vida e a sua foi comprada por preço de sangue. Não foi ouro, não foi prata, nem pedras preciosas. Foi pelo sangue de inocente, sangue de Cristo Jesus. Eu vou passar para a minha galera o terceiro tópico. O terceiro tópico vai nos dizer assim, a exaltação gloriosa do Filho. O meu subtópico diz assim, recebido à destra do Pai. Após a sua humilhação voluntária, o Filho foi introduzido nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O Verbo o exaltou, que tem uma palavra muito difícil de falar, que é impernicissons. É uma palavra muito difícil, que está no grego, denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, simbolizando de autoridade, glória, soberania. Essa está assentado. Ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Irmãos, Jesus ele vem nessa terra, ele cumpre. Agora, quando ele diz assim, ó, Testelestai, que está, acho que é hebraico, né? Testelestai, está tudo consumado. Essa palavra quer dizer, Testelestai significa, traduzindo, está tudo consumado, Pai. Aquilo que me incumbiu, aquilo que o Senhor me incumbiu, aquilo que o Senhor me disse para fazer, está tudo consumado. Por que eu digo assim? Porque todos os 3 evangelhos você vai ver Jesus dizendo o tempo todo para os seus discípulos, eu faço a vontade do meu Pai, né? E a obediência de Jesus, ela foi assim, tamanha, como que eu vou dizer, o sucesso. Agora ele aqui ele recebe, parece que na última versículo o Senhor fala assim, Senhor, você está tudo terminado, agora receba, né, a mim, para que eu volte a ter a glória que antes, tem um versículo, né, que eu tinha contigo. Então Jesus agora ele ali em Atos, ele assenta ao céu, né, e ele diz, vou parar no lugar, eu vou e vai vir outro, né, o Espírito Santo, que vai fazer nos lembrar tudo aquilo que eu te falei, tudo aquilo que eu te falei do meu Pai, tudo aquilo que eu te falei, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Para você que o que você Posso? queria falar? Sim. João 17, 4 e 5 diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica tu, Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler 1 Samuel capítulo 15, 22, diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor
tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Aqui, quando Samuel ele fala para Saul que sacrificar, igual o meu pastor já explicou muito bem, né? Havia, né, irmão, já ali os ritos, né, do sacrifício para expiação, sacrifício, avisar vários ritos que Israel fazia. Mas o Senhor, ele quer de você. Será que Deus quer de nós sacrifício? Aqui Samuel está falando aqui, irmãos, Deus, ele quer a nossa obediência, porque o próprio filho, irmão Gé, ele foi obediente até a morte. A morte, que morte é essa? A morte que eu já expliquei, uma morte terrível, a morte de cruz. Irmãos, muitas das vezes nós falamos que somos servos, mas se somos servos mesmo, somos obedientes. E às vezes Deus nos manda fazer uma coisa tão simples e nós batemos o pé e não queremos fazer. Agora, se nós somos servos, Jesus agora ele cumpre tudo cabalmente aquilo que foi determinado pela Trindade, não é isso, irmão Gé? E agora ele dá o brado de vitória. E agora ele é recebido aos céus. Por isso, toda vez que orarmos, nós devemos orar assim: Pai, em nome do seu Filho Jesus. Então o irmão já vai falar sobre o nome de Jesus, o nome de Jesus não é qualquer coisa que nós falamos assim por falar de qualquer maneira, não. O nome de Jesus é poderoso. Não devemos estar falando o nome do Senhor em vão, porque o nome do Senhor Jesus, ele é poderoso. Toda vez que você fala em nome de Jesus, você está falando do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que pagou o preço por mim e por você. Mas agora ele subiu e está ao lado, à destra de Pai, assentado ao trono com seu Pai. E ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que foi incumbido para ele fazer. Ele morreu por mim e ele morreu por você. Pagou um preço caríssimo. Um preço, não é preço de banana, não é preço de ouro, não é preço de pedra preciosa, mas é o preço do seu sangue, irmão Jé. Segundo o espiritual, falou um nome acima de todo o nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou soberanamente, né? Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal. Todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior, nem mesmo igual ao poder de Cristo. Meu Deus. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal, né? Então nós temos aqui um nome acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo foi exaltado depois dele se tornar homem. Filho de Deus se tornou filho do homem, né? Como diz Mayan Pimer, tem uma frase assim, que o Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos do homem se tornassem filhos de Deus. Isso mesmo. É verdade. Muito porque interessante. Só através da ação de Jesus se tornar filho do homem. Agora, só quando Jesus já ressurreto, já estava aqui com os seus discípulos, 40 dias que ele ficou na terra, depois da sua ressurreição, ele falou para os discípulos assim: todo poder é me dado agora nos céus e na terra. Por que isso ele falou dessa forma? Não tinha antes, não? Vou explicar. Quando Deus recriou a terra para que Adão habitasse, o primeiro Adão, Deus deu a ele toda a autoridade sobre os animais, tudo estava na administração do homem. O homem era o ser poderoso da terra. Era para ele que a terra foi recriada. Quando o homem ele peca e se entrega à desobediência, ele é como se ele pegasse a escritura da terra e desse para Satanás. Meu Deus. Satanás agora usurpa aquilo que era do homem e toma o poder da terra sobre si. Por isso que Jesus vai chamar ele príncipe deste mundo. Paulo vai falar em 2 Coríntios 4:4, ele o Deus desse século. Quer dizer, então, Satanás recebeu esse título
fraqueza do homem, passar a ele a autoridade. Jesus veio para readquirir, como segundo Adão, essa administração, essa autoridade. Então, quando ele toma essa autoridade, ele pode dizer: todo o poder agora é me dado, não só no céu, como também na terra. Como filho de Deus, eu já tenho na eternidade todo o poder. Mas como filho do homem, eu assumo agora o poder sobre a terra, porque eu venci o pecado, venci a morte na cruz, eu venci e julguei lá na morte, na minha morte, o pecado. O pecado foi julgado e eu venci ele. Venci a morte. Então, o reinado de Satanás, o reinado do império da morte, foi até Cristo. Cristo chegou ali. Por isso que na cruz ele pisou em potestades e principados. Ele venceu a morte ali. Tem um certo pregador que ele fala que Jesus foi como um rei para ser coroado naquela cruz. Porque ele sabia que como ele seria exaltado a partir daquele sacrifício. Como ele seria soberanamente possuir um nome que está assim em todos os nomes. E há uma promessa interessante aqui, né? Vamos lá para Filipenses capítulo 2, né? Que Jesus que vai falar assim, ó. Pelo que também Deus, capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Estou falando de regiões. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para quem? Para a glória de Deus Pai. O que é isso, irmãos? É que verdadeiramente vai se cumprir. Ontem mesmo estava lecionando escatologia naquela área de juízo do trono branco. E ali falando com a igreja, eu falei a respeito das pessoas de todos os ímpios, desde Caim até o último dos ímpios que pisarão a terra, estarão diante de Jesus para o julgamento final. Meu o juízo final. E todos eles que não se dobraram aqui na terra, e uma maioria deles ali também que perseguiu a igreja de Cristo, matou crente, perseguiu, botou fogo em igreja, como Nero, né, como os grandes imperadores do passado, como Domiciano, como Hitler já na nossa era moderna, todos que foram Mao Tse Tung, esses homens terríveis, grandes perseguidores da igreja, né, que ainda existe hoje, tem muitos que ainda perseguem, matam crente, prendem crente, eles estarão lá. E a Bíblia fala grandes e pequenos. Esses grandes e pequenos estão falando de autoridade e poder. Os pequenos mais pobres, mais fracos, os grandes e poderosos da terra. Não é estatura. E todos eles vão ter que passar diante do Senhor. Vai ser chamado nome por nome, não vai ser por rebanho, né? Vai ser um a um. E todos vão comparecer diante de Cristo. E todos vão ter que dobrar o seu joelho, reconhecer Jesus Cristo como Senhor, para ser lançado no lago de fogo. Glorifique a Deus, meu irmão, que você hoje pode reconhecer Cristo hoje em vida e adorá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Porque verdadeiramente eles vão passar por um processo. Eles não só vão estar agora, os que morreram, vão ir para o lugar de tormento e posteriormente vão ter que chegar nesse julgamento para ser lançados no lago. Reconhecer que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E depois ser lançado no lago de fogo. Olha só o poder do nome de Jesus. Vamos ver também Marcos 16. Esse momento aqui, Marcos 16. Marcos 16? Eu vou achar aqui. Mateus, Marcos. Qual o versículo? Marcos 16. Achei aqui, fala. 17, 18. 17, 18? Eu achei também. Achei. E esses sinais seguirão os que creem. Isso. Em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre o enfermo, e os o curarão. Irmãos, isso é poder de Deus. O nome de Jesus Cristo é poder de Deus. Eu tenho que crer nesse nome. Eu tenho que acreditar. Quando eu pronunciar ele numa oração, eu tenho que com fé e convicto. É o nome que vai curar. É o nome que vai libertar. É o nome que vai transformar a vida. É o nome que vai salvar almas. Pessoas vão se salvar mencionando esse nome, meu Deus. Porque o nome dele tem poder para fazer a diferença. O Senhor delegou a nós, a igreja do Senhor, para usar desse nome, para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Então nós temos que saber que no nome do Senhor é que você consegue expulsar demônios.
Não é no seu nome, no nome da igreja, nem no nome do líder da sua igreja, não. É no nome de Jesus que você consegue expulsar demônio. É no nome de Jesus que você consegue falar em nova língua. É no nome de Jesus que você consegue pegar em serpentes, beber coisa mortífera, não falar dano algum, porque é no nome de Jesus que tem poder. E vamos então para o nosso terceiro subtópico, para sobre a soberania universal do retorno triunfal. A Escritura revela que todos os criaturas se curvarão diante do nome de Jesus, Filipenses 2,10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo, em Atos 2,36, a confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor, que dará de duas maneiras. Voluntária, como a igreja hoje, né? Que é melhor. Aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, Romanos 10, 9 e 10. E compulsória, por aqueles que rejeitaram, mas que reconhecerão em juízo. Hebreus completa a visão escatológica de soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Esta vinda será em glória, poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar sua igreja e reinar eternamente. Vamos lá, Hebreus 9, 28, porque nós temos que explicar um negócio aqui nesse Hebreus 9, 28. Olha só. Hebreus 9, 28 está escrito assim. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Alguns acreditam que esse texto está falando de Cristo voltando já na sua glória, né? Na chamada parousia, que será no final da grande tribulação. A igreja já subiu com ele, a igreja já foi galardoada, já passou pela boda do Cordeiro e vai descer com ele para findar a grande tribulação para a redenção de Israel. Mas na verdade não, isso aqui está falando do momento que Jesus vem buscar a igreja, porque ele vai aparecer segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. É só aqueles que estão aguardando para a salvação. Esses ele vai se manifestar. Então não podemos atribuir esse texto para a volta de Jesus em glória. Então esse é o arrebatamento. Esse é o momento do arrebatamento. Alguns nem gostam de colocar como segunda vinda. Por quê? Porque fala que Jesus não vai pisar na terra, vai chegar nos ares, né? É a igreja que vai ao encontro dele nos ares. Então, biblicamente, nem todos gostam de colocar. Mas como eu vou pela Bíblia, então vai aparecer a segunda vez. Então, essa segunda vez é o arrebatamento da igreja. E, posteriormente, depois de 7 anos, ele voltará, né? Isso é promessa bíblica, ele voltará para aniquilar o governo do anticristo com falso profeta, né? A tríplice, né, a trindade satânica, né, que é a besta, né, no caso a primeira e segunda besta, que é o falso profeta e o anticristo, e juntamente com o dragão, que é Satanás. Amém? Então nós temos aí uma soberania universal, ele vai ter um milênio, né, também, que nós podemos falar, posteriormente a isso ele vai governar por 1000 anos a terra, para cumprir também a sua chamada também como, além de sumo sacerdote que ele é agora, filho do Pai, para assumir a sua posição do trono de Davi como rei. E o retorno vai ser triunfal, esse retorno triunfal já fala da parousia, quando todo o olho verá, até mesmo que transpassaram. Todos vão ver Jesus nesse dia, quando ele vencer e aniquilar o anticristo e findar a batalha do Armagedon. Lembrando que esses dois cidadãos vai ser lançado no lago de fogo e Satanás será preso por 1000 anos. Conclusão. A obra do Filho era completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação, ele se humilhou para nos salvar. Ofereceu o sacrifício vicário, substituto, para os redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos, meu Deus, daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. O melhor exemplo bíblico, irmão, de servir é Jesus. Meu Deus. A irmã Vanderlei citou texto maravilhoso aqui, não preciso mais ficar falando muito sobre isso, mas verdadeiramente ele deu vários exemplos, e o maior de todos foi a cruz, né? Isso é o sacrifício. Nós somos chamados de ovelha, irmão, para ser sacrificado também, porque a ovelha é um animal de sacrifício, ele nasceu com esse espírito de sacrificar, só que nós fugimos um pouco, né? Nós não estamos querendo mais ser sacrificados, porque achamos, aí tem aqueles que falam assim, Jesus já morreu por mim, não precisa fazer mais sacrifício, não. Nós também temos o exemplo de Cristo,
para que nós, por isso que quando Jesus nos chama como testemunha, a raiz da palavra testemunha é Marte. E Marte é aquele que morre por uma causa, tá bom, irmão? Só para ficar aí destacado com o irmão, amém? Então estamos aí findando mais um vídeo, como vocês viram aí que nós estamos em cenários novos, né? Oh, meu Deus, meu Deus! Nós não estamos hoje na igreja do irmão Isaías, né? Porque houve um contratempo, mas que o Senhor possa abençoar nossas vidas e pedir aos irmãos que continuem o mesmo conselho. Não perca a escola bíblica dominical, vá ao domingo assistir a aula presencial e também não esqueça do nosso like, irmão. Compartilhar nossos vídeos, irmão. Ajuda a gente aí, né? E também vai oferecendo alguns irmãos aí. Se inscreva no canal. Comente. Né? Faça comentários também, né? Que Deus em Cristo nos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém. Congelou? Aí fala